Boa noite. Uau, quem estava aqui ontem? Nossa, tremendo, né? Que tempo especial. Uma honra estar aqui com vocês. Repita comigo: a conquista de São Paulo. O mistério. Eu não vou contar para vocês. Eu quero dizer que nós estamos vivendo um processo todo especial. E eu tenho muita honra de fazer parte dele, porque não é meu, não é sobre mim. É sobre Ele, não é sobre você, entende isso? A gente tem que tirar o eu, o pronome eu está nos atrapalhando muito. Aliás, a vida espiritual tem muito a ver com pronomes. Pronomes, repita comigo, pronomes. O pronome mais forte dessa geração, qual é? Eu, meu, minha. Minha bênção. Meu propósito. Meu chamado. Eu. Não está errado, ele só está hipertrofiado. Hipertrofiado está no tamanho errado, porque os outros pronomes foram esquecidos. Nós, ele, estão diminuindo. Então a gente tem que ter um equilíbrio. Claro que eu é importante, sim, eu, o indivíduo é importante. Mas o Senhor fala também de cuidar da família, dela. O Senhor fala de cuidar dos filhos, eles. E nós sabemos que toda a fonte é Ele. Percebeu os pronomes? Nós temos um problema de gramática que tem relação com a espiritualidade. Repita assim: eu, evangelho. Nunca mais. Repita comigo: eu, evangelho, nunca mais. Porque quem só pensa no eu, tem o evangelho. Não é evangelho, é evangelho. É um Deus garçom que só está aqui para te servir. Esse é o problema. Deus não é garçom. É claro que Ele nos dá milagres, maravilhas. Precisamos recuperar nosso equilíbrio pelos pronomes. Amém? Glória a Deus, aleluia. Amém. Quantos universitários temos aqui? Universitário. Pode ficar de pé, universitários, por favor? Sim? A pregação vai ser em inglês para você. Would you like to speak English with me? Mas que inglês horrível, Dr. Shelby. Eu aprendi sozinho. Você quer o quê? It was my effort to understand, because I need to do it. So I would like to invite you to learn English as fast as you can. Who understand me? It's time for you. In a rush. Hurry up. Hurry up. Repeat with me. Hurry up. Hurry up. We need to provide people with the Word of God. I know I make mistakes when I speak English because I did by myself. But you have the opportunity to ask people from this church to help you to learn English. And the Word needs us to do something for them. It's not about you, it's about Him. Hurry up. Repeat, hurry up. Sit down, please. Vamos bater palma para esse momento tão especial. É para correr. Eu sei. Meu inglês é horrível, eu sei. Não mintam. Minha filha fala: pai, que acento horrível. Nós temos que correr com o idioma, pessoal. Que negócio é esse? Se você tiver que falar uma língua estranha, é o inglês. Repita comigo: se eu tiver que falar uma língua estranha, vai ser o inglês. Ok, pessoal? É por aí. Nós vamos, sabe, o Jaque, Lucas, fazer um exército assim, falar em língua inglês, sabe, coisa aí. Quando vocês estiverem falando inglês, vamos para o alemão. Eu falo alemão também. Alguém fala alemão aqui? Fluente? Tem? Tá, então eu não vou falar não, ninguém vai entender. Eu fui para Porto Alegre e me meti a falar alemão, mas só levanta os alemão, aí é dose. Que o meu alemão também não é assim, né?
Eu leio a Bíblia em alemão, entendeu, pessoal? E isso é top. Tirando os salmos. Tirando os salmos, não dá. Salmo é muito difícil. É a parte da Bíblia mais difícil em alemão é os salmos, porque é muita figura de linguagem. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muita coisa preparada para nós. Só que a gente tem que se preparar no ambiente correto. O ambiente de quem serve. Qual é o maior no reino do céu, pessoal? Que serve, pessoal. Que serve. Amém? Vamos abrir na nossa Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 2. Versículo 11. Quem lê a Bíblia bonito? Quem lê a Bíblia bem bonito? Ninguém? Ai, que vergonha. Eu ia pedir para vir aqui ler. Não tem ninguém ousado aí não? Ai, vem filha, vem. Ai. Quando você chega na idade de chamar uma moça de 30 anos de filha, é porque, meu irmão, se prepara. O meu filho de 5 anos me chama de velho e careca. Eu estou bem tratado para essas coisas. O Evangelho de João, capítulo 2. Olha só, versículo 11. Assim deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Versículo 12. Depois disso, Jesus desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Estando próximo à Páscoa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém. É longe, viu? É longe esse negócio aí. E achou no templo, versículo 14, os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas ali sentados. E tendo feito um azorrague de cordas, lançou todos fora do templo, bem como as ovelhas, os bois, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e virou-lhe as mesas, e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa do meu pai casa de negócio. Uau! E aí? O que vocês acharam? Milagre? Não é uma coisa assim, é? Deixa eu ver se eu entendi, Dr. Shelby. Então, depois de fazer o primeiro milagre, a Bíblia fala do ministério público de Jesus. Jesus transformou água em vinho, proveu uma festa inteira de alegria, os noivos se alegraram, um milagre, todo mundo ficou uau. Em seguida isso, o que faz Jesus diante dos que praticavam iniquidade? Repita comigo, iniquidade. Como é que Jesus agiu nele? Ele foi orar? Falou em oração? Falou em oração? Sim ou não? Não. Levantou a mão para o alto, Pai, repreende? Não. O que ele fez? Ele fez uma arma. Um azorrague, sabe o que é, pessoal? É uma arma perigosíssima. Pesquise depois. É uma arma feita de ossos. É corto contundente. Ele é uma arma perigosa, mata inclusive. Não é um chicotezinho assim, não. O azorrague é uma arma que você respeita quem está com azorrague. Eu não vou comparar, mas se fosse hoje, você veria 9 milímetros na cintura. Comparando assim, poder, né? Naquela época não tinha a pólvora, tinha, mas não estava desenvolvido, enfim. Na China. Entende? Era uma arma muito poderosa. Jesus fez uma arma para ele. Para na sua cabeça, o azorrague é uma arma. E o que ele fez? Foi orar? Não. Ele foi no lugar onde estavam fazendo iniquidade. E ele foi fazer o que lá? Por favor, vocês podem dar licença? Não abusem das crianças, tá bom? Não passa mais a mão nas meninas, tá bom? Você promete que não vai estuprar mais? Tá bem. É assim? É assim? Não. Diante dos que praticavam iniquidade no templo, a Bíblia é muito clara. Jesus fez seu próprio azorrague.
se dirigiu ao lugar da iniquidade, e aos gritos expulsou os que praticavam ilícitos, violência, derrubou suas mesas de mercancia injusta. Qual a lição que você aprende disso? Opção A, temos que orar mais. Opção B, temos que ter mais atitude. E aí? Opção A ou B? A ou B? Temos que orar mais? Não, nessa passagem o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu fiz milagres, mas também é um milagre tomar atitudes diante do mal. Repita comigo: é um verdadeiro milagre tomar atitude diante do mal. E por que eu estou dizendo isso? Porque está na Bíblia com simplicidade. Há momentos da vida que a atitude mais espiritual que nós podemos ter é gritar, é levantar a mão, é dizer: está errado, saia daqui. É chamar a autoridade, muitas vezes, a polícia. É encaminhar o abusador para a polícia. É orar pelo estuprador depois de prendê-lo. Igreja, nós estamos perdidos. Que nós queremos ter um modo gospel de ser. A gente quer levar o modo gospel do templo, e aqui é legal, não é? Eu sei que não é o meu caso, mas tem pregadores que: ai meu Deus, eu estou no terceiro céu, eu estou flutuando agora, ai que pregação. Tem isso, tem sim. Eu já tive pregações que me tiraram da minha condição. Escute, há lugar para essa pregação elevada, tremenda. Não é o meu caso, vocês já perceberam. O que eu quero dizer para vocês é que a mesma espiritualidade de quem dobra os joelhos e clama ao Senhor é a mesma espiritualidade de Jesus quando entrou no templo, gritando para quem praticava iniquidades: saiam daqui. E eu quero trazer isso para a nossa realidade de hoje, porque praticam iniquidades com as crianças, praticam iniquidades com as mulheres, e Deus está dizendo aqui, ó, não é para orar muitas vezes não, é para agir com a indignação santa. Entendeu isso, mulheres? Não se trata de sempre gritar, não estou falando disso. Eu estou dizendo que há um momento de gritar também. E nossa teologia nos colocou no escaninho da pregação, modo padre. Fiéis, eu gostaria que vocês mantivessem essa espiritualidade do templo, que é uma espiritualidade que nunca corre, fala devagar, ponderado. Existe sim o tempo de ser bastante gentil. Nós temos que descobrir o momento de cada coisa. Eu dou exemplos brutais agora. Lindas mulheres minhas, queridas irmãs, o que fazer diante de um homem abusador de mulheres? Denunciar a polícia para que ele responda pelo mal que fez a uma mulher, ou orar por ele? Entende isso? Dói na sua alma, né? Que pregador idiota. Está achando que eu sou burra? Não, não é você. Eu estou achando uma geração idiota, que idolatrou a oração. Acha que tudo é orar. Sabe o que é idolatrar a oração? É orar na hora errada. Você devia disciplinar o filho. Clama a Deus por filho ser obediente. Minha irmã, você está errada. Você tem que disciplinar o filho. Entendeu ou não? O que é atribuição sua, você tem que orar para Deus te corrigir, te habilitar a executar. Agora você quer que Deus substitua a mãe. A mãe quer que Deus substitua a função dela. Claro que ela pode orar pelo filho, sim. O que acontece é a desproporção. Muitas mães oram pelos filhos, mas não os disciplinam. Eu digo para você agora, para essa geração, a oração mais poderosa que uma mãe pode fazer pelos filhos é cuidar deles. Entendeu? Eu não estou menosprezando a oração, não. Eu estou querendo dizer para você o seguinte: tão
tão espiritual quanto orar para os filhos, e devemos orar. É tão espiritual orar quanto cuidar deles. Então o problema não é a oração, o problema é não dar valor a cuidar dos filhos. E eu vou quebrar isso aqui pulando mais uma vez. Meu Deus. Então o que eu quero dizer é o equilíbrio. Jesus faz um milagre em Caná. Em seguida, ele fisicamente bate no seu peito. Fisicamente, bate aí. É você, bate aí. Ele vai se expor no templo com os que praticam iniquidade. Ele se expõe. E você acha que ele foi armado por quê? Porque precisamos estar com as armas para cada momento da guerra. Armas naturais para uma batalha espiritual. Fazia sentido espiritual estar com a Zohag. Não estou pedindo para ninguém se armar aqui não, hein? Por favor, hein? Não é isso. Mas existem momentos em que tem que estar armado. Com armas naturais, pessoal. Nem sempre arma física. Com as leis. E Jesus também foi com as leis, porque ele expulsou os iníquos, porque sabia que eles estavam também, e eles, os iníquos, sabiam que estavam fazendo errado. A autoridade. Autoridade, mulheres. Nós temos que resgatar isso no nosso meio. Ficamos homens e mulheres do céu, tão espirituais que perdemos a humanidade. Já perceberam que eu não sou pregador, né? Deu para notar. Eu não tenho homilética. Vocês entenderam isso, né? Qualquer menino que estuda pregação fala: que loucura, Shelby, você não tem uma linha condutora. Cadê o sanduíche? Pois é, você não vai comer hoje. Tem um negócio de sanduíche, não tem? Pois é. A ideia aqui hoje é a gente participar de um sei lá o quê. E eu até me perdi. Onde mesmo, irmão? Armas naturais para uma batalha espiritual. Obrigado, Senhor. Tudo pago, tá? Isso aqui é tudo remunerado, tá? Obrigado, irmão. Alguém aqui da igreja de segunda-feira? Ninguém? Tem? Igreja de segunda-feira? É uma igreja secreta. Mas hoje eu vou expor a vocês. Existe uns entre nós que estão praticando coisas secretas. Repita comigo: a igreja de segunda-feira. Alguns de nós estão levando o Espírito Santo para passear em casa. Sai do templo com ele. Levam para o trabalho. Estão levando ele no trânsito, levando em carros. Estão levando até para o banheiro. Não tem respeito com ele. Essa é a igreja secreta de homens e mulheres que levam o Espírito Santo, tiram ele da nossa gaiola gospel, e o Espírito Santo fica livre para voar. Mas um dia ele pode ir embora. Então nós temos que fazer alguma coisa. Tem alguém aqui da igreja de segunda-feira? Levante a mão. Tem alguém que leva o Espírito Santo para passear? Amém, pessoal? Eu quero falar para vocês sobre amanhã. Eu quero dar armas e munição para a igreja da segunda-feira. Para os cristãos que entenderam que o templo é lugar de saída. Nós viemos aqui sim, muitas vezes é lugar de chegada. Se nos ferimos, se estamos doentes, se estamos sem saber o que fazer, pensando em morrer, por favor, eu prefiro 1000 vezes um cristão, sabe, que joga as entranhas, do que alguém que se esconde em internos ou sei lá o que. E a gente tem que estar preparado para reconhecer quando está fraco. E é difícil reconhecer, por isso a comunhão. Quem me avisa muito que eu estou fraco é minha esposa. Guilherme, tá difícil. Mulher carinhosa. Cearense então? Maravilha. 2 palavras. E minha esposa fala: Guilherme, a gente se abala no combate, a gente vai perdendo habilidades, vai perdendo sensibilidade, tem que voltar para o quartel. Soldado ferido não é bom combatente. Vamos repetir? Soldado ferido
não é bom combatente. Então eu quero trazer para vocês agora orientações para a guerra, para segunda-feira. Não tem fim, nós somos por natureza guerreiros e guerreiras. Não significa que o tempo todo a gente está atirando, tá? Às vezes as nossas armas são diferentes. Eu quero trazer para você uma reflexão. As armas principais, armas espirituais e naturais da igreja de segunda-feira, nem sempre é pregar. A igreja da segunda-feira pode pregar, pode orar, pode. Mas as armas mais importantes dessa igreja, a primeira delas, ouvir. Ouvir os amigos, ouvir as pessoas à nossa volta, ouvir as pessoas que estão sofrendo, ouvir as pessoas que estão em crise. Ouvir é uma arma poderosa. Por quê? Quem ouve ganha autoridade sobre quem fala. Só que na igreja que prega, nós somos levados a falar. Mas a igreja da segunda-feira, além de falar, pode falar, viu? Mas ela também ouve muito. Começa a dar valor ao seu ouvir. Repita comigo, eu vou começar a dar mais valor a ouvir. Você ouve para quê? Por um propósito. Para ganhar autoridade, para ouvir o problema da pessoa, para discernir e finalmente dar conselhos. Repita comigo, dar conselhos. Aqui entra a força de um livro da Bíblia chamado Provérbios. Há um livro escrito cujo objetivo central é dar conselhos para os cristãos, estratégias e, repita comigo, instruções. Instruções para guerras, para aconselhamento, para lidar com pessoas, para relacionamento com a esposa, para relacionamento com um amigo, para relacionamento com o vizinho, para relacionamento com qualquer pessoa, para abrir negócios, para fechar negócios, para sentar-se à mesa. Entendem? Então o cristão deve ser por natureza um bom conselheiro. Mas os conselhos não podem provir só de nós. Nós temos sabedoria sim, até em função das circunstâncias culturais, podemos dar bons conselhos de nós. Mas esses conselhos humanos são sempre limitados. Podem ser úteis, mas não são eternos. Precisamos sempre da palavra de Deus para selar os nossos conselhos e palavras com a eternidade. A ideia que eu venho trazer para vocês é que nós devemos, a partir de amanhã, e eu creio que muitos aqui já estão nesse caminhar, mas muitos de nós esqueceu, porque a teologia desse tempo, ela exalta algumas ações espirituais que são sim relevantes. A pregação na igreja, o culto de domingo ou de qualquer dia, a adoração, o louvor, todas essas atividades, vamos dizer assim, que nós consagramos, mas elas não esgotam sua vida espiritual. E o que o Evangelho e que a Bíblia toda grita para nós é que a gente deve levar o Espírito Santo para passear conosco. Isso significa o quê? Que nós devemos sempre estar prontos para sermos ajuda para alguém. Estar sempre pronto não significa esquecer de você. E esse processo não pode ser assim, eu estou sentindo, sabe? Senti aqui um arrepio. Não é assim. Pode ser, não sei. Eu estou dizendo que você tem que ter um protocolo, uma forma de agir. Então eu trago para você orientações bem práticas. E eu quero falar sobre elas pensando em amanhã. De plano eu digo uma coisa para você. Metade dos seus problemas, metade dos meus problemas, eu fui o culpado. Mas eu não vejo que fui. 50-50. Muitos de nós estão orando por problemas que ele próprio causou. Olha que coisa. Deus corrigindo, me corrigindo, e eu pedindo para Deus, não, sai Satanás. Porque eu não reconheço o mal que faço às pessoas, é uma natureza humana. Por isso que o protocolo de conflitos é, primeiro, Senhor, som do meu coração. Olha só o protocolo, está nos Salmos. Protocolo do cristão em conflito. Senhor, som do meu coração, som dos meus pensamentos. Vê se há um caminho mau em mim. Salmo 139. A primeira atitude do cristão diante de conflitos, de problemas, de perseguições, de injustiça, é sondar a Deus. Senhor, será que eu estou errado? Repita comigo, Senhor, será que eu estou errado?
vai fazer uma pergunta dessa para o ungido de Deus? Ele nunca erra. Entenderam o nosso desvio? E o Senhor diz no Salmo, é a primeira coisa a fazer. Então nós temos um caminho espiritual. Nós temos muita coisa. Eu não vou falar sobre esse lado espiritual, mas ele é básico em nós. O arrependimento, a prontidão para receber advertências. O sábio ama as advertências. Provérbios fala isso. A gente tem que amar a advertência. Deus ama. De que forma? Corrigindo também. A Bíblia é direta em dizer, quem Deus corrige é porque Ele ama. Então veja o processo interior nosso, antes de falar do outro. E eu quero trazer para vocês um protocolo. A minha ideia foi em setembro do ano passado, diante das eleições que se aproximavam. Eu me deparando com aquela angústia do povo de Deus. Eu vendo lideranças tremendas, com o poder de... A igreja está sobre os governos, porque ela abençoa os governantes e a nação. A igreja que abençoa é maior do que aquele que é abençoado. E eu vejo as igrejas e as lideranças se colocando como subalternas de governantes. Não! Os governantes são importantes. A igreja deve se envolver em política, sim. Mas a igreja tem que saber o seu lugar. Nós cristãos estamos para a eternidade. O inimigo está aí ligando com os despojos. Então esse processo, eu pensei, não, eu tenho que preparar, eu vou me dispor a treinar um exército, um batalhão, sei lá, nem que seja eu sozinho. Um grupo de pessoas que vão se levantar, utilizando a palavra de Deus, sim, mas utilizando estratégias da vida. É a batalha do seu cotidiano. É levar a espiritualidade de um templo avivado para o seu lugar de trabalho, para a universidade. E o que a gente espera? A gente quer ir no modo templo. A gente quer o fogo descendo. Ei, Jesus nos disse lá em João 2, muitas vezes o fogo descendo vai ser eu e você tomando atitude. A gente não quer ser o fogo, pois Jesus mostrou, Ele foi o fogo descendo diante da iniquidade. Então Ele está dizendo para mim e para você, diante da iniquidade à sua volta, você deve tomar atitudes. O sinal e maravilha que você pede e está clamando, enquanto ele não vem, seja você sinais e maravilhas na vida dos outros. Que milagre espetacular. Um vizinho que se deparando com um menino de 8 anos que chora. Que milagre se for eu e você diante daquele choro esquisito. Você sabe que tem alguma coisa errada. Que milagre. Um de nós se importar com o choro de uma criança e se colocar de pé e investigar. Que milagre. Para os olhos de uma criança que é abusada. Um desconhecido que se levanta correndo riscos e se propõe a protegê-la. Que milagre. Que milagre. Eu queria que você desejasse milagres. Eu não quero aqui menosprezar necessidades. Um filho no hospital, circunstâncias da vida. Pelo amor de Deus. Eu sei que todos nós temos milagres, pedimos milagres, por favor. Eu não estou menosprezando os milagres da sua vida. Eu estou querendo dizer o seguinte, eu posso ser milagre na vida de uma criança. Quem aqui pode ser milagre na vida de uma criança? Não é filantropia, é obediência ao mandamento de Deus. Entende? Não é porque eu acho legal, também pode achar. É porque quando você socorre um desses irmãos pequeninos, o Senhor diz na palavra dele, você ajuda a mim. Deus fala para nós, cara. É na Bíblia dele. A palavra dele está dizendo assim, quando você socorre um desses irmãos pequeninos, você está me socorrendo. E o que nós viramos? Criança é prioridade na igreja? É? A gente vai mudar essa história. E eu pretendo agora propor que mude a partir de você. Armas, repita comigo, armas naturais para uma batalha espiritual. Eu escrevi o livro Puros como as Pombas, Prudentes como as Serpentes, que é um livro que dá armas para os cristãos. Armas naturais para uma batalha espiritual.
A minha intenção aqui é preparar pessoas que não vão estar dependentes de governantes, não vão estar dependentes de políticas públicas. Eu quero famílias fortes, eu quero cristãos fortes, eu quero universitários fortes, eu quero os professores cristãos fortes, eu quero os advogados cristãos fortes. E nós vamos invadir a cidade com conselhos, com estratégias. Primeiro, nos protegendo. A ideia é proteger você. A ideia é que você se proteja primeiro. Como ser proteção para alguém se você está fraco? Então o cristão tem que ter um caminho da correção, um caminho da verdade. Há um processo de correção dentro de nós. Depois, para os nossos filhos, para a nossa família, para as esferas que temos influência. E finalmente, sermos conselheiros dos governos. 2 personagens bíblicos fizeram isso muito bem, José e Daniel. Então há um chamado bíblico desde o Antigo Testamento, aconselhar governantes. Sim ou não, pessoal? Então é isso que eu venho propor. Mas esse aconselhamento não é baseado na alma, é baseado no espírito. Vejam só que interessante. Quando lidamos com conflitos, e agora eu tenho um coração muito dirigido. Universitários, levante de novo a mão. Quem está na universidade? Eu quero dar um conselho específico para vocês. Recentemente, na Universidade Federal, uma cristã evangélica foi perseguida pelo professor. O professor odiava evangélicos. Isso é muito raro, mas acontece em universidades. E por isso começou a persegui-la e incitou os alunos a perseguirem. Chegaram a fazer cartazes com a foto dela e frases muito ruins, xingamentos inclusive. A irmã em Cristo, que estava nessa universidade, entrou em depressão, trancou a matrícula, abandonou a universidade. Eu digo para você, as pedras que jogaram contra ela, com as estratégias adequadas, foram uma porta que se abriu para ela mudar aquela universidade. Só como ela não estava preparada, não estava treinada, o que ela fez? Sucumbiu. Olha só o que eu proponho aos universitários. Se vocês forem perseguidos por causa da sua fé, eles estão praticando um crime. Mas calma lá, você tem que fazer prova primeiro. Repita comigo, eu tenho que fazer prova primeiro. Como eu faço prova? Levante seu celular. Pegue seu celular. Pegue aí. Seu celular. Ninguém tem? Tem aí. Levante aí. Realmente é novo. Isso é uma coisa. Lançamento. O seu celular grava. Faça gravações. Áudio, vídeo. Dr. Shelby, eu posso gravar? Pode. Depois que o Joesley gravou o presidente. Não é verdade? Você pode gravar as pessoas. A lei diz o seguinte: você está autorizado a gravar todas as conversas que você participar. Se você está tendo aula, você pode gravar a aula. Se você está sendo exposto a alguém falando, você pode gravar. Sem dizer que está gravando. Como é que você vai fazer uma prova de um abuso que um professor, não precisa ser professor não, pode ser um advogado, um juiz, quem for. Se você está ouvindo alguém dirigir a palavra a você, você constitucionalmente tem o direito de fazer a gravação sem avisar. Entende isso, pessoal? Sim ou não? Porque é um direito. Quem diz isso? Superior Tribunal de Justiça. Repete, Superior Tribunal de Justiça. Você não está gravando para depois, gente, olha aqui, expor a pessoa ao opróbrio. Não. Você está gravando como instrumento de defesa. Imagine então essa aluna cujo professor estava fazendo uma campanha contra ela por causa da sua fé cristã. O que ela devia ter feito? A prova, gravado a aula, fotografado os panfletos, pego um exemplar do panfleto, levado a quem? Agora vem a estratégia. Toda vez que você está diante de um ambiente que tem uma autoridade, nunca você tenta ser autoridade. Se há uma autoridade no ambiente, quando você sofre algum agravo, você leva a essa autoridade à reclamação. Quem entendeu isso? Isso se aplica ao avião. Se alguém no avião estiver fazendo algo errado, você nunca fala com ele: olha, para de fazer isso. Não, você vai até o comissário de bordo. Se você está na escola ou no ambiente público, em que há um gestor daquele lugar, nunca se dirija à pessoa. Dá estratégias, entendeu isso? Você está no restaurante, e uma criatura, um monstro começa a fumar, num ambiente fechado.
Aí o que você faz? Pode apagar aí o cigarro? É ilegal. É isso, gente? Sim? Sim ou não? Não, você faz o quê? Você se levanta, sorri para quem está fumando. Vai até o gerente lá no fundo. Senhor, sabe que é crime fumar em ambiente fechado? É, a multa séria, hein? Vai que alguém denuncia esse restaurante. Não serei eu. Mas, caso alguém denuncie, a multa é grande, hein? Então tem um cidadão, por favor, eu ficaria muito triste. Eu estou gastando R$200 em alimentos, você vai pagar 2.000, a multa é alta. Agora tem um detalhe. Eu estou te ajudando. Não me prejudica. Você toma a decisão. Pergunta se o gerente não vai lá com um balde de água e joga no cara. O problema é do gerente, não é seu. Não assuma a responsabilidade que os outros devem assumir. Cuidado, hein? Vamos repetir? Não assuma responsabilidades que os outros devem assumir. Gente, isso é estratégia. Então aquela nossa irmã em Cristo da Universidade Federal, o que ela devia ter feito? Ela devia ter pego as provas, em primeiro lugar, repita comigo, feito as provas, levado ao reitor da universidade e solicitado a ele atitudes. E se o reitor não fizer nada, repita comigo, improbidade administrativa. Mais. Improbidade administrativa. Mais, fogo. De novo. Cai no poder. Olha o poder. Olha o poder aí. Fala, improbidade administrativa. Sabe o que significa? O reitor ia ser demitido se ele não agir. Delícia. Uma crentezinha, sozinha. Levanta seu celular aí. E seu celular. Fez a prova e encaminhou com sabedoria. Está tudo na Bíblia, gente. Um caso real, triste, de mais um irmão que pereceu. Por quê? Meu povo perece. Por quê, pessoal? Falta de conhecimento. A ideia, portanto, é que a gente passe agora por uma fase de treinamento. Treinamento, pessoal. A minha esperança vem dos universitários. Eu tenho muita esperança em vocês. Porque vocês estão com gás, né? Não é isso? Estão com gás. Mas tem que ser treinado para a guerra. Tem Josué aqui? Levanta a mão, Josué. Eu vou fazer o fogo descer aqui. Se eu ficar bravo, hein? Tem Josué, não? Josué. Qual é a marca de Josué? Josué vai para o campo de batalha. Quem aqui vai para o campo de batalha? Quem aqui está numa luta santa? Nós somos Josué. É manual para Josué no campo de batalha. Eu dou meus conselhos sim, como procurador da República, tenho um monte de experiência, criminal, etc. Operações na Europa, Estados Unidos. Mas o que importa mesmo é sempre a palavra eterna, pessoal. Eu vou dar um exemplo para vocês, para o seu cotidiano. Mais um milagre, lindo, maravilhoso. Um milagre. Fruto de um aconselhamento estratégico. Olha só. A mãe tinha 3 filhos pequenos. E todos os dias dava uma surra neles, por qualquer motivo. Uma vizinha presenciava tudo e não sabia o que fazer. A vizinha pensava em dizer diretamente para a mãe: se você fizer isso de novo com seus filhos, vou denunciar a polícia. Modo gospel de ser. Exortação. Não é? Quem gosta do dedo assim? A gente. Fala a verdade. É possível a vizinha fazer isso porque a mãe espancava os filhos, sim ou não? É possível, não está errado. Ao saber do caso, orientei a vizinha a agir com outra estratégia. Escute bem. Em vez de denunciar, ameaçar denunciar a mãe à polícia, a vizinha deveria dizer o seguinte, abre aspas. A vizinha tinha um relacionamento com a mãe que espancava os filhos. Ela conhecia, era vizinha de muro.
Eu disse para ela, não, antes de fazer a denúncia à polícia, vamos esgotar as possibilidades de solução consensual. Entendeu, gente? Diga assim para sua vizinha, minha amiga, não faça isso com seus filhos. Alguém pode te denunciar à polícia. E você vai ser presa. Já imaginou a vergonha, o sofrimento que vai passar na prisão? Você sabe como as mães abusadoras são tratadas pelas outras detentas? Vão fazer muita maldade com você. Eu falei isso para a vigilante, era uma vigilante da procuradoria, uma segurança privada. Ela me procurou porque sabe que eu cuido de crianças. Eu dei uma estratégia para ela dizendo, não, você pode fazer essa denúncia porque você é testemunha do abuso. Não era um abuso severo, tá, pessoal? Ela era aquela surra sem medida, mas ela não causava ferimento nos filhos. Mas era abusivo. Não era caso mórbido, tá bom, gente? Se fosse caso mórbido, sim. Não era. Passou-se 2 semanas, essa segurança vem para mim, vai no meu gabinete, não tinha onde botar dente de sorriso. Doutor Shelby, o senhor não acredita? E eu já não lembrava mais, você sabe como é profeta, né? Ele... Sim, quem é você mesmo? É uma tristeza. Aí ela explicou, o senhor lembra que o senhor me deu o conselho? Ah, lembrei. Ah, sim, então, e o que aconteceu? Doutor Shelby, quando eu falei com ela olhou para mim e se constrangeu. Era uma mãe de 24 anos, se prostituía, cada um dos filhos de um pai diferente. Gente, sabe o que aconteceu? Ela se aproximou da vizinha, a mãe que batia nos filhos, se aproximou da vizinha, nunca mais bateu nos filhos. Sabe o que ela fez? Ela era desviada da igreja, ela buscou a igreja, perguntou até que igreja. A vizinha disse, olha, eu te encaminho para a igreja. Ela retornou para a igreja. Isso faz 8 anos. Ela nunca mais voltou a bater nos meninos. É um milagre, gente? Sim ou não? Isso está ao nosso alcance, todos os dias. Agora é uma estratégia que tem um esforço para fazer. É mais fácil ligar para o Disque 100, denunciar, encaminhar para as autoridades, mas o Senhor quer que nós esgotemos as nossas possibilidades. Tudo porque mudou a estratégia. Ela disse o que tinha que dizer para a mãe, disse ou não disse? Olha, se alguém te denunciar, você vai sofrer muito. Ela disse tudo que devia dizer, você vai ser presa. Só que ela disse se preocupando com a mãe. Gente, é um milagre. Só que é um milagre assim, sem aqueles sinais e maravilhas, né? É esses milagres que nós somos instrumento. Claro que a gente pode orar e levar a cura, expulsar demônios. Claro que a gente pode fazer coisas extraordinárias. Mas eu digo para você, o milagre dessa geração é fazer as coisas normais. Entende? O nosso desafio é levar esta sabedoria e nós sermos instrumentos para alcançar essas vidas. E eu proponho que nós, como cristãos, saiamos do nosso lugar do eu, comecemos a olhar para o outro. E nós estamos aqui criando um grande movimento para São Paulo, que vai depender de cada indivíduo. A vida cristã é feita de 5 esferas, vocês parem para pensar. São 5 esferas, diga assim, 5 esferas. Você sabe por que os cristãos ficaram conhecidos? Porque eles cuidavam dos doentes. Os historiadores ateus, quando falam de nós, eles dizem assim, por terem cuidado dos enfermos da sua geração, aquela igreja primitiva se notabilizou no seu meio e granjeou grande simpatia dos seus vizinhos. Porque houve muita epidemia no século 3, 4 e 5, muitas epidemias, varíola, sarampo. E essas epidemias geravam as pessoas abandonarem os feridos. Os doentes eram levados para lugares do esquecimento. Quem ia cuidar deles? Por que você foi cuidar dos doentes, cristão? Me conta mais, por que você está se importando com os velhos? Nós nos importávamos pelos que não valiam nada.
Esse amor aos órfãos, viúvas, doentes, idosos, nos notabilizou. Pessoal, é voltar ao início. Entendem? É voltar ao início. Agora, esse processo não exclui a possibilidade. Professores, levante a mão. Quem é professor aqui? Professor, advogado, assistente social. Isso não esgota esses cristãos que estão com capas, delegados, advogados cristãos, empresários, pessoas que têm uma capa de autoridade social. Não exclui a possibilidade de nós agirmos também nas esferas superiores, influenciando políticas públicas, influenciando o governo. Isso significa, é tão espiritual cuidar de uma criança que tem fome, quanto formular políticas de merenda pública na Secretaria de Educação, ou não? Estão entendendo a lógica? Nós precisamos agir junto aos indivíduos necessitados, mas nós podemos também agir junto aos governos e formular políticas que melhorem a qualidade da merenda. Pergunta a você: é fogo descendo do céu uma criança depois da merenda comer maçã? Por que, doutor Shelby, maçã? Porque o odontologista estudou a porcaria da maçã e descobriu que crianças que comem maçã depois da janta, essa maçã diminui em 50% quando está de cárie na boca da criança. Eu pergunto à igreja do Senhor: alguém gritou aqui? Dar maçã para as crianças das escolas públicas, evitando que elas tenham cárie, vale um glória a Deus? Realmente, eu não estou vendo relação, doutor Shelby, entre cárie no dente da criança e espiritualidade. Também não. Entendeu? Como a nossa vida é... Cara, dá maçã para a criança. Você estuda isso depois. Uma maçã. Então, quer dizer, você formular uma política pública. Eu ouvi um doutólogo, um estudo na Noruega, dizendo que os países onde há muito consumo de maçã, as crianças têm metade do nível de cárie dos outros países. E aí eles foram estudar e descobriram que a maçã tem uma característica de limpar os dentes. Os meninos já não têm escova, já não tem muitas vezes família. Então o que a gente faz? Cara, dá uma maçã depois da refeição. E aí eles têm menos cárie. Pergunta à igreja do Senhor: diminuir o nível de cárie na boca dos meninos por meio de merenda escolar, vale um glória a Deus? Entendeu? Assim como maçãs, tem muitas outras estratégias que nós podemos mudar a história da nação, usando nossas habilidades, melhorar a qualidade do ensino. Eu me lembro de um cara que eu ouvi falar, chamado Johannes Kepler. Johannes Kepler era um evangélico igual a mim e você. E o cara estudava matemática. O Galileu observava as estrelas. O Johannes Kepler ficava lá ralando com a matemática doida dele, porque não combinava aquele trem lá do céu, os planetas, a Terra, a teoria geocêntrica. E o Kepler estudando matemática, cara. Ele era um crente com a minha você. O Galileu observava. O Kepler estudava matemática. Cara, a coisa mais linda. Porque quando ele estudou matemática, ele não viu. Ele não viu. Mas ele intuiu pela matemática que a Terra não era o centro, era o Sol. E a história diz que quando ele, fazendo os cálculos, ele intuiu pela matemática, pela abstração dos cálculos, ele intuiu: a Terra não é o centro, é o Sol. Abre aspas agora. Um autor ateu fala assim: Johannes Kepler disse: oh meu Deus, agora eu te conheço um pouco mais. Por meio da matemática eu descobri uma verdade do sistema solar. Entendeu, gente? Ele entendia, como eu entendo, como nós devemos entender, que ao estudar matemática nós vamos conhecer um pouco mais de Deus. Entenderam? Ao estudar química, dar uma boa aula de química é a coisa mais espetacular que um professor cristão pode fazer para os seus alunos.
dar uma boa aula de geografia, preparar as aulas, pessoal, é a coisa mais, é a presença de Deus. Nós perdemos esse vínculo e achamos que espiritual é só orar, e é mesmo. Está certo, mas incompleto. Repita comigo, está certo, mas incompleto. Orar é de Deus, mas não é tudo. Nós devemos também, professores, ministrar excelentes aulas. Como alunos, estude. Você vai louvar a Deus estudando. Aí vai a porcaria do cristão colar. E quer fogo aqui, né? Botar fogo em você. É uma metáfora futebolística, tá? Quem está gravando, não corte aí, tá bom? Honre a Deus estudando. Honre a Deus sendo fiel com seu chefe. Honre a Deus pagando o que se deve. Honre a Deus chegando no horário. Honre a Deus fazendo as coisas, porque você está honrando a Deus. Não se trata, ai que chato, ai não, você está honrando a Deus. Cumpra a palavra dada. Honre a Deus cumprindo a palavra dada. Quer o fogo do céu? Chegue no horário, no atendimento, se você é médico. É o fogo descendo no hospital, porque médico chega atrasado. Honre a Deus, procurador, advogado, vendo os detalhes do processo. Isso aqui. Faça as coisas, porque tudo que você faz deve ser para o louvor a Deus. Quando você fizer isso, aí você vem aqui pedir fogo, porque você já está sendo uma fogueira lá. Você está ardendo a presença de Deus. As pessoas não vão ver só o que você fala. Você não vai dizer, as pessoas vão ver. Não é o que eu falo, pode ser também, mas é porque vocês podem ver as nossas obras, frutos de uma fé sadia. As pessoas vão ver e dizer, puxa, não é você que anuncia as obras, você é uma obra viva. É tudo diferente. E se manifesta nessas coisas que eu falei aqui, que é banal, né? A minha intenção é preparar um exército. Eu venho assim, sempre orando, né? Mudou tudo, né? Que eu fiz antes. Porcaria, né? Mas eu creio que é isso. Essas coisas que a gente vai ser uma coisa linda que está na Bíblia. Rogo-vos, pois, que ofereceis o vosso corpo. Lembra? Como sacrifício vivo, santo e agradável. Sacrifício vivo é o seu corpo mesmo. É o seu cabelinho. Vivo, santo e agradável a Deus. Esse o vosso culto racional. Entendem isso? Não é para morrer não. É para você estar vivinho, tá? Não está na hora de morrer. O que Deus quer é que você morra nele. Entende a diferença? Não é para ser maluco por aí não. Você tem que ser racional. Esse é o vosso culto lógicos latreia. Abra os seus olhos. A razão é de Deus. Tem alguma coisa errada com esse cara que está vindo aí à noite e essa blusão dele esquisito, entendeu? Você é levado pela razão a ter cuidados estratégicos. Se você desconfia, acredite, a razão é amiga da fé. Repita comigo, a razão é amiga da fé. Entende? Deus quer pessoas com os olhos abertos na igreja da segunda-feira. O que eu quero fazer é abrir os olhos da igreja, dos jovens. O meu tempo está passando. Eu não estou velho não, mas em algumas áreas o Senhor já anuncia para mim, virá o novo. Eu não sei que novo é esse, mas eu creio que vocês fazem parte disso. E é um processo de escolha, decisão e persistência. Repita, escolha, decisão e persistência. Não vai ser de graça não. Tem coisa que é de graça, tem coisa que é com esforço. Eu quero que você discirna na sua vida que esferas você deve cuidar e tomar atitudes.
Eu espero que você tenha sido abençoado. Eu queria orar por vocês. Feche os olhos. Senhor, de tudo que temos feito, falado, Senhor, nós queremos que aquilo que é palha, aquilo que é madeira, aquilo que não é nobre, não é precioso, que o Teu fogo desça, Senhor, e consuma, nos colocando na posição e na condição que o Senhor deseja. Nós não queremos falar por nós, mas ser instrumento na vida de tantas pessoas. Mas que bom ser útil na vida de uma apenas, de um filho, de um neto, de um aluno, de uma pessoa ao nosso lado. Senhor, nos faz olhar para a eternidade. E agora o povo que está reunido nesta casa, Senhor, que ele se coloque de pé diante das circunstâncias. Se caiu, se arrependa, busque o Senhor, e é o Senhor que vai levantar. Cair é do homem, mas o Senhor é que levanta. Cada um de nós tem um propósito. Não importa a nossa condição, desejos. O que precisamos é que o Senhor esteja à nossa frente, que o Senhor seja o nosso guia, o sol, que nós estejamos prontos para viver estações do ano, não sejamos levianos, querer fugir do inverno, querer fugir das estações que não são de frutos, porque somos preparados para viver em todas as estações, e queremos estar prontos para viver o inverno também, porque é o Senhor que dá sabedoria, e essa sabedoria vem do alto, queremos buscá-la. Senhor, prepara a liderança dessa igreja, porque o novo está se aproximando, algo sobrenatural, algo que estará colocando não apenas num estado, numa cidade, sobre a nação inteira. Não é uma liderança, é o Senhor que estará à frente, e a liderança da igreja mentoreando outros líderes que vão multiplicar pelas cidades. O Brasil vai se incendiar, nós vamos ver uma redenção de uma nação. Será um trabalho de equipe, ninguém será dono disso, é o Senhor que está à frente. Haverá trabalho de donas de casa, de brancos e negros, de pessoas de assim e assado, de todo o tipo, porque vão estar te buscando. E nós não somos juízes para fechar a porta da igreja, porque vai entrar os que o Senhor chamar. E mesmo naqueles que os nossos olhos se digam assim, mas esse, eles virão porque o Senhor estará chamando. A obra é do Senhor, nós estaremos recebendo esses irmãos e irmãs. Não se trata da nossa força, mas do Teu Espírito. Pai, nos prepara para esse novo, nos prepara para isso que a gente não vai entender. Pai, que o Senhor esteja sobre esta casa, sobre esta cidade de São Paulo, sobre o estado de São Paulo, sobre o Brasil, a nação brasileira. Nós oramos agora, seja feita a Tua vontade, assim na terra, como no céu, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, gente.